seja, estamos diante de uma verdadeira confissão aqui do ministro Barroso. Isso é crime de responsabilidade ou não? Eu peço atenção a você, brasileira, brasileiro também, para as seguintes declarações feitas durante uma palestra em evento promovido pela LIDE em Nova York agora, nos últimos dias. Abro aspas. É muito difícil traçar no Brasil a fronteira entre o direito e a política. Eu mesmo, como presidente do TSE, estive com o encarregado de negócios norte-americanos. Estive muitas vezes, mas em pelo menos 3 delas, eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira. Uma delas do próprio Departamento de Estado. Acho que isso teve algum papel. Fecho aspas. A pergunta é: quem fez essas declarações? Adivinha quem fez essas declarações? Eu não sei se antecipando a algo que vem por aí, mas se fosse qualquer jornalista, qualquer parlamentar, ou mesmo alguém ligado ao governo, poderia ser, até certo ponto, considerado normal. Mas tais declarações foram feitas, acredite se quiser, simplesmente pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, quando nesse evento falou sobre o Brasil e o seu papel na institucionalidade com os Estados Unidos. É preciso fazer uma conexão direta com o discurso inflamado feito por Barroso após o término das eleições presidenciais de 2022 no Congresso da União Nacional dos Estudantes, quando ele disse, abro aspas, olha aqui, junta as coisas, nós derrotamos o bolsonarismo, fecho aspas, ou seja, estamos diante de uma verdadeira confissão aqui do ministro Barroso. Isso é crime de responsabilidade ou não? Nossa equipe já está protocolando hoje para a gente ouvir o ministro Barroso e outras pessoas sobre essas declarações gravíssimas, outras, que ele fez pedindo aí ajuda dos Estados Unidos no nosso processo eleitoral, né? É tudo muito estranho o que aconteceu naquela eleição. Lembra, senador Cajuru, que a gente não podia ligar o Lula ao Maduro, não podia ligar o Lula ao Daniel Ortega, 2 ditadores sanguinários, porque era proibido. Lembra que não se podia ligar o Lula ao aborto, algo que o PT sempre defendeu, que ele sempre defendeu? Foi proibido. Isso é ou não é ser uma justiça parcial? TSE agiu como partido político? Olha, senhoras e senhores, aí deixa de ser algo possivelmente normal para se constituir num desvio de conduta previsto no artigo 39 da Lei 10.079/50, que trata do impeachment de ministro do STF. Além daquelas declarações, Barroso, em entrevistas, confirmou, dizendo que os Estados Unidos, durante o governo Biden, prestaram apoio decisivo à democracia brasileira em momento de sobressalto. Eu quero concordar inteiramente com o que diz o experiente senador Espiridião Amin, nosso amigo. Ele, abro aspas, Barroso deve uma explicação ao Senado sobre as relações com os Estados Unidos. Ou foi pedir interferência norte-americana, ou foi falar mal do Brasil. O que não é bom nem para ele, Barroso, e nem para o Poder Judiciário brasileiro. É bom frisar que essas articulações com o governo dos Estados Unidos começaram em 2020, o que leva a sérios questionamentos a respeito da narrativa de um golpe no dia 8 de janeiro. Fecho aspas para essa frase nesse final de semana do nosso colega senador Espiridião Amin. Por isso, Amin apresentou um requerimento
o qual apoio integralmente, convidando o ministro Barroso a prestar esclarecimentos, seja no plenário do Senado Federal, seja na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. E eu estou entrando também com requerimento para Barroso vir junto com outras pessoas, porque são assuntos correlatos de USAID, para a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e também para a Comissão de Segurança Pública. Olha, isso também nos permite entender melhor as razões que levaram Barroso, em 2021, a pessoalmente intervir em histórica votação na Câmara dos Deputados, em que líderes partidários estavam prestes a fazer mudanças na comissão especial que aprovaria o voto auditável, que é o voto impresso acoplado às urnas eletrônicas, que, se aprovado, finalmente garantiria segurança contra fraudes eleitorais ao sistema eletrônico. Um assunto até então proibido. Que democracia é essa que você não pode questionar? Já tiveram vários nomes da política nacional, inclusive o Ciro Gomes, Flávio Dino, tantos outros, questionando as urnas, mas de um tempo para cá virou um assunto proibido. Que história é essa? Que história é essa? Por quê? Para termos uma ideia melhor sobre a gravidade dessas declarações, precisamos lembrar do que disse recentemente Michael Benz, ex-funcionário de alta patente do Departamento de Estado norte-americano. Inclusive vai vir para o Brasil. E já tem um requerimento meu aprovado para ele ser ouvido aqui no Senado, esse cara. Disse o senhor Benz que as principais razões... Olha só, senador Cajuru, a gravidade disso. O senhor Mike Benz, ele disse que as principais ações do governo Biden, visando interferir nas eleições brasileiras de 2022, foram feitas pela USAID, Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, que funciona como um braço político entre o Departamento de Estado, o Pentágono e a CIA. Segundo Benz, foram investidos dezenas de milhões de dólares financiando veículos de comunicação, ONGs e escritórios de advocacia com o objetivo de controlar as informações e reprimir as vozes dissidentes. É preciso também fazer um link com o importante trabalho desenvolvido pelo jornalista Michael Shellenberger na divulgação dos arquivos do antigo Twitter, aquele que ficou marcado pelo Twitter Files, o escândalo do Twitter Files, que escancarou várias ilegalidades praticadas diretamente pelo TSE na censura e no controle de informações nas redes sociais. Tudo pendendo para um lado. Tudo pendendo para a caçada implacável a quem é de direita, a quem é conservador nesse país. Isso é democracia? Brasil. Olha só aqui. Segundo Schallenberger, existe uma grande rede de ONGs e agentes estatais compondo um verdadeiro complexo industrial de censura no Brasil. Não há dúvida que um dos principais instrumentos desse complexo é o famigerado inquérito das fake news, que já perdura por mais de 6 anos, fez agora em março, onde um único juiz, Moraes, denuncia, investiga, julga, condena, é vítima, sem nenhuma possibilidade de recurso. Funciona na prática como uma espada na cabeça de quem critica esse regime. São muitos os desvios cometidos nas eleições de 2022 pelo próprio TSE, que funcionou, aí aquela coisa, parece como um partido político a serviço da candidatura de Lula. E foram tão sérios que o senhor Eduardo Tagliaferro, que era assessor especial de enfrentamento à desinformação do TSE, foi sumariamente demitido simplesmente por ter falado a verdade com relação ao boicote de milhares de inserções
né, que nós tivemos aí em várias... Ele, aliás, e outros, na verdade, foram outros funcionários que foram demitidos com relação àquele escândalo, lembra do radiolão? Que nós fizemos até uma audiência pública aqui no Senado e milhares de inserções pró-Bolsonaro teriam sido boicotadas, não teriam sido divulgadas naquele momento, né? O Tagliaferro já vem com outras denúncias, inclusive dizendo que pode algo gravíssimo o que ele teria para revelar. Nós estamos querendo trazê-lo aqui, porque para a gente entender como funciona esse sistema. Não foi só isso. Durante as eleições, aí eu relembro aqui novamente, o TSE proibiu que fossem veiculadas verdades públicas sobre Lula e sobre o PT, tais como a amizade com ditadores, a exemplo de Maduro na Venezuela e Ortega na Nicarágua. Além disso, proibiu também a importante informação sobre a questão do aborto, que era crucial no nosso, que é um assunto do povo brasileiro, onde mais de 90% da população que se declara cristã é contra, né? Não foi possível fazer o link, até porque o PT sempre tentou aprovar um projeto do PT, né? Que era o PL 1135, que tramitou 30 anos nessa casa, e eu, como ativista, tive a bênção, a oportunidade de ver ser enterrado aqui no Congresso Nacional, lá na Câmara dos Deputados. Mas a parcialidade do STF não se restringe às eleições. Agora mesmo, segundo o Diário do Poder, o ministro Flávio Dino suspendeu a ação na qual o ex-ministro de Lula, Juscelino Filho, responde por desvios de recursos públicos, fraudes em licitação e corrupção. Ou seja, quando se trata de amigos do rei, ao máximo de complacência, mesmo quando são robustas as provas materiais e testemunhais de corrupção, né? Desde o início, nós estávamos aqui, no início do governo Lula, mostrando que o ministro Juscelino Filho estava indo em avião da FAB acompanhar leilão de cavalo de raça, uma série de outras situações denunciadas, e o governo Lula foi mantendo. Ou seja, esse governo não tem compromisso com a ética, definitivamente, né? Então, eu quero dizer que eis aí uma das grandes incoerências de Barroso, que disse várias vezes que a depredação da sede dos três poderes é imperdoável. Mas Barroso concedeu tranquilamente o perdão a José Disseu no processo do Mensalão, em que foi condenado a 7 anos e 11 meses de prisão. 2 pesos, 2 medidas. A mídia que colocou aí que ele deu perdão para um, mas o outro ele não questiona. É porque é um espectro político e ideológico diferente do seu, senhor Barroso. É isso. Então, eu quero dizer que quem quebrou a sede dos três poderes tem que ser punido, sim. Exemplarmente, eu acredito que teria que ser, mas não foi preso. Ninguém que quebrou. Evadiu-se. Não tem imagem para mostrar. Sabe o que aconteceu com essas pessoas, senador Cajuru? Copiaram e colaram. Sem individualização das suas condutas. Sem dupla jurisdição, sem os advogados terem acesso aos autos, sem a ampla defesa, o contraditório. Isso é o típico crime que nem na ditadura se fazia para prender pessoas, né? Eu espero que nós tenhamos uma reviravolta nisso com anistia, porque só aí nós vamos ter a pacificação, a reconciliação nacional, porque essas pessoas não pegaram em armas e todo mundo sabe. Esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você não for inscrito, deixar aquele like, porque isso fortalece demais. E seu comentário da cidade de onde está falando. Fique com Deus e até a próxima.